Oi, oi, seja bem-vindo a essa aula. Nela eu vou te explicar o que você precisa saber. Eu vou te mostrar a estratégia detalhada de como usar a sua fanpage para divulgar os seus serviços de coaching, os seus programas de coaching. Essa aula é para quem quer ser reconhecido como referência no seu nicho de atuação, não importa a sua experiência. Então você pode estar começando agora como coach, pode já estar atuando como coach, mas não está tendo resultados, e pode também já estar tendo resultados, mas quer ampliar isso ou divulgar novos serviços, como coaching grupo, por exemplo, usando o Facebook como uma ferramenta para isso. Mas essa aula é principalmente para quem quer atender online, para quem quer trabalhar o seu posicionamento e atrair clientes de coaching online usando a maior rede social do mundo, que é o Facebook. Mas quem sou eu para te falar de Facebook? Bom, meu nome é Sheila Sharon, talvez você não me conheça ainda, mas eu sou uma ex-enfermeira que largou 2 cargos públicos para trabalhar exclusivamente como coach online. Hoje eu trabalho principalmente como mentora de coaches porque eu acumulei alguma experiência, uma boa experiência na área de marketing digital. Então minha missão é ajudar coaches que querem construir o seu negócio online, se posicionando como referência no nicho de atuação deles, atraindo cada vez mais clientes para que eles tenham a agenda ativa. Eu sou fundadora do site Coisa de Coach. Nesse site você vai encontrar várias dicas com várias estratégias e macetes para você usar a internet como ferramenta para divulgar o seu serviço e também para você definir o seu nicho de atuação, que é o primeiro passo para você ter sucesso. Eu também tenho um Instagram, que é o sheila.sharon.oficial, e nessa rede social eu dou dicas de marketing digital para quem quer se posicionar online, para quem quer usar o marketing digital para divulgar os seus serviços. Tem uma fanpage que chegou esse mês ao marco de 75 mil curtidas, e na fanpage eu também dou várias dicas e faço vários vídeos, disponibilizo vários vídeos para você que quer construir o seu negócio online usando as estratégias que eu aprendi ao longo dos meus 5 anos trabalhando com marketing digital. Mas nem sempre foi assim, não foi sempre que eu tive essa audiência. Eu comecei do zero, talvez no mesmo lugar que você está agora, da mesma forma que você está agora. Eu não tinha autoridade, eu não tinha audiência, eu não tinha credibilidade, e isso tudo eu construí usando o Facebook. Então, em 2016, quando eu criei a minha fanpage Coisa de Coach, que é hoje a Sheila Sharon Oficial, eu comecei sem nenhuma curtida. E eu fui construindo a minha autoridade, construindo a minha audiência, para chegar agora no momento em que estamos com 75 mil curtidas. Então o que eu vou te apresentar hoje é o que eu fiz para conseguir construir essa autoridade, essa audiência, para que você, ao aplicar, atraia muito mais clientes de coaching para você e possa viver de coaching, assim como eu vivo. E o primeiro passo é você identificar em que ponto você está. Você precisa identificar em que ponto você está para saber o que nós precisamos fazer. Se você é o tipo de coach que tem uma ação e cruza os dedos para esperar o resultado, sinto muito, mas eu não posso te ajudar. Aqui, nessa aula, eu vou mostrar para você o que você precisa fazer. E não adianta fazer e cruzar os dedos, porque as ações elas não são isoladas. Então, as dicas que eu vou te dar aqui vão servir para te colocar em ação. Eu vou te mostrar o que você precisa fazer. E, consequentemente, os seus resultados vão aparecer. Eu sempre digo que cliente é consequência. O seu negócio, o seu trabalho tem que ser mostrar o seu serviço de coaching. O cliente ele vem para você à medida que você divulga os seus serviços de coaching. E existe uma forma correta de fazer essa divulgação. Eu vou mostrar o passo a passo para você nessa aula agora. E eu sou a prova de que a metodologia, de que a estratégia que eu vou te ensinar hoje funciona. Hoje eu vou te provar que você pode ter muitos resultados nas redes sociais, principalmente no Facebook, porque ela é uma ótima ferramenta de atração de clientes para o seu negócio de coaching. Eu sou prova disso. As redes sociais são a base, a principal fonte da minha entrada de clientes para o negócio de coaching. E se funciona para mim, certamente vai funcionar para você. Basta que você aplique as dicas que eu vou te dar aqui e se empenhe em alcançar seus resultados. Mas todo mundo tem um começo. E no começo tudo é mais difícil. Se você está construindo a sua autoridade do zero para divulgar os seus serviços na internet, tenha paciência, o resultado vai vir, mas você precisa ser persistente. Esse começo é sempre mais difícil. Todo começo é sempre mais difícil. Depois, eu te garanto, as coisas tendem a ficar mais fáceis, tendem a ficar mais leves, passam a ficar mais automatizadas. E isso realmente é um alívio. Você vai ver que com a construção da sua audiência, os clientes vão começar a vir até você e você não vai precisar mais buscar clientes. Eles vão te perguntar como te contratar. E isso vai depender da sua autoridade no assunto, de como você trabalhou o seu posicionamento usando a sua rede social.
E existem vários caminhos para você se posicionar online. Vários caminhos. Existem várias redes sociais. E dentro de uma rede social, dentro de uma fanpage, por exemplo, você tem várias estratégias que você pode usar. Eu vou te ensinar aqui a estratégia que funciona para a maioria dos meus clientes de mentoria. Eu espero realmente que ela seja útil para você. Mas se ela não for, não desista. Existem muito mais pessoas que desistem do que fracassam. E eu espero que você não desista, porque todo negócio, principalmente quando era construído do zero, precisa ter uma pitada de persistência. Por isso eu quero te dar um aviso. A gente tem uma expectativa irreal do sucesso. A gente acha que o sucesso ele vai ser linear, que ele vai ser tranquilo, que a gente vai começar a pedalar e o sucesso está bem ali na frente, tranquilinho para a gente chegar nele. Mas a verdade, o que acontece na verdade é que o sucesso, para chegar ao sucesso, você vai ter que superar vários obstáculos. Encare todos os obstáculos, porque o sucesso está bem ali na frente, é só você não tirar o olho dele que você vai chegar lá. Então, primeiro eu quero justificar para você por que você deve usar o Facebook para divulgar os seus serviços de coaching. O primeiro motivo é que não importa qual é o seu nicho de atuação. O seu nicho, o seu cliente ideal está online, ele está no Facebook. De universitários a empresários, de adolescentes a idosos, de atletas a políticos, todo mundo está no Facebook. A grande maioria das pessoas estão no Facebook e quem não está vai entrar nos próximos anos. Então não importa qual é o seu nicho de mercado, todos os nichos estão no Facebook. Você só precisa acertar o ponto de comunicação e de audiência para conseguir alcançar essas pessoas. Para você ter uma ideia, o Facebook é a maior rede social do mundo. Já são mais de 700 milhões de usuários. E só no Brasil isso chega a 19 milhões. Isso é um número enorme. Então não é possível que das 19 milhões de pessoas que estão usando o Facebook no Brasil hoje, o seu nicho não esteja lá. Se eu posso te afirmar uma coisa, o seu cliente está online, ele está no Facebook. E se você não está usando o Facebook como ferramenta para divulgação do seu serviço de coaching, você está perdendo tempo e dinheiro. Outro motivo para você usar essa rede social é que ela te permite compartilhar eventos, promoções, imagens, mensagens e muito mais. Esses usuários que veem esses posts, que veem esse conteúdo que você posta, são a sua audiência, são as pessoas que curtiram a sua fanpage. E essa função é muito importante, essa disponibilização de conteúdo é muito importante porque você vai atrair fãs, ou seja, seguidores, que podem curtir a sua página e até te ajudar a divulgar os seus serviços, ajudar você a divulgar as ações que você fizer na sua fanpage. Olha que legal, quando alguém curte a sua fanpage, ele está autorizando o Facebook a mostrar para ele as publicações daquela fanpage. Então, cada vez que alguém curte a sua fanpage, o Facebook entende que aquela é uma fanpage relevante e ele acaba mostrando para mais pessoas que possam ter os mesmos interesses. A ferramenta Facebook trabalha para você, ajudando você a alcançar mais pessoas. Além disso, quando você usa o Facebook, você consegue ver todos os dados demográficos das pessoas que te acompanham, das pessoas que seguem você. Então, você consegue direcionar os seus serviços, a sua linguagem, o seu tom de voz para aquele público que está te seguindo. Isso é impossível numa mídia paga televisiva, por exemplo. Se você fizer uma propaganda na televisão, você vai falar com todas as pessoas, independente do interesse deles. Isso não funciona mais. No Facebook, você consegue adequar a sua linguagem e os serviços que você vai oferecer para o público que está realmente interessado no que você pode oferecer a eles. Um outro motivo para você usar o Facebook é que a lei básica do mercado é que onde existem pessoas, existe poder de compra. O Facebook, a sua fanpage, ela pode ser usada para construir o valor da sua marca. Então, ela faz com que o seu trabalho seja muito mais conhecido e facilita que você tenha um relacionamento muito melhor, muito mais próximo com potenciais clientes. Antigamente, as empresas anunciavam nas mídias tradicionais, né? Eram outdoors, televisão, rádio, e a única coisa que o público podia fazer era ler, ouvir ou assistir aquele comercial. Agora, com as redes sociais, existe uma conversa. Você pergunta e os seus fãs respondem. Você posta e as pessoas compartilham. Isso é o máximo. É muito bom para você conquistar novos clientes. Eu vou te mostrar como fazer isso. Então, com todos esses motivos que eu te passei, eu não acredito que você ainda vai ficar de fora. Essa revolução no mercado está acontecendo aqui diante dos nossos olhos e o meu propósito é não te deixar de fora dessa onda que tende só a aumentar nos próximos anos. O nosso objetivo aqui é fazer com que você tenha sucesso como coach, tenha agenda ativa, consiga atrair clientes usando essa rede social para que você possa viver de coaching assim como eu vivo.
E a primeira dica que eu quero te dar é que você precisa ter constância e coerência na sua rede social. Constância quer dizer você postar com regularidade. Não adianta você criar uma fanpage e postar uma vez por semana. As pessoas não vão lembrar de você, elas não vão conhecer você. Imagina que existem quase 50 milhões de fanpages no Brasil. Essas fanpages, elas estão ocupando o espaço do Facebook. Se você posta uma vez por semana, as pessoas não vão lembrar de você todas as vezes que você postar. A frequência ideal para você que está com uma fanpage para atrair clientes de coaching é postar com regularidade. Essa regularidade ela vai depender do seu nicho de atuação, mas eu não recomendo que você faça menos que um post por dia. Isso porque as pessoas têm que saber que você tem presença online, a pessoa tem que saber que você está trabalhando no seu negócio, e sem contar que com o conteúdo que você vai postar é o que vai fazer o diferencial e vai te posicionar como referência no seu nicho de atuação. Outra coisa que você precisa observar é a coerência do conteúdo. O seu cliente tem dores e você é quem vai ajudar ele a resolver essas dores. Postar com coerência significa que você vai postar assuntos relacionados àquele nicho de atuação, aquela bolha que você vive, aquele mundo que você está atuando. Então, se você é um coach de mães, não adianta nada você postar nada de política. A função da sua fanpage, dessa sua rede social, é fazer com que as pessoas te identifiquem como uma referência no seu nicho de atuação, certo? Então, de que adianta você postar sobre assuntos aleatórios numa fanpage que é direcionada para o público materno? A não ser que seja algum assunto, alguma notícia relacionada ao mundo materno, não é conteúdo relevante, o seu público não vai gostar e você vai perder seguidores. Então, a primeira dica, tenha constância e coerência. Conheça as dores do seu cliente e poste conteúdos relacionados a essas dores. Assim você vai ter muito mais resultado, muito mais engajamento e as pessoas vão te reconhecer como alguém que pode ajudá-las a resolver os problemas que ela tem. E essa construção da autoridade, ela acontece em etapas. Não adianta você querer saltar alguma dessas etapas. Não funciona assim, infelizmente. E as etapas elas não ocorrem numa sequência, mas você não pode negligenciar nenhuma delas. Para você construir a sua autoridade online e conseguir vender os seus programas de coaching, você precisa, primeiro, criar a sua audiência, segundo, criar a sua autoridade, terceiro, criar relacionamento com essa sua audiência, despertar o interesse dessas pessoas no seu serviço de coaching e depois oferecer para venda. O maior erro que eu vejo que os coaches cometem ao divulgar o seu serviço na internet é saltar alguma dessas etapas. Não adianta você vender se você não tiver audiência, não adianta você tentar vender se você não for uma autoridade e não adianta você vender se você não tiver um relacionamento com esse público, muito menos se você não tiver despertado o interesse desse público a conhecer o seu serviço. Então essas etapas elas acontecem simultaneamente, mas todas são importantes. E o maior erro que eu vejo nos coaches e o maior erro que eu vejo que os coaches cometem hoje em dia é em tentar saltar alguma dessas etapas e negligenciar alguma dessas etapas. Infelizmente, não funciona mais se você ficar só oferecendo seu serviço, compre de mim, me contrate, me contrate, me contrate. A pessoa não vai reconhecer a sua autoridade e não vai comprar. Eu vou falar de cada uma dessas etapas agora e vou dar várias dicas. Se você não pegou ainda papel e caneta na mão, porque eu vou falar várias dicas poderosas aqui para você. O primeiro passo é você criar a sua audiência. Não adianta você criar a sua rede social, criar lá a sua fanpage e não ter ninguém lá dentro para ouvir o que você tem a dizer. A criação da audiência é o passo inicial, porque não adianta você criar a sua rede social, criar uma fanpage, se ela não tem nenhum seguidor. Entende só? Uma pessoa, quando curte uma fanpage, ela está autorizando o Facebook a mostrar aquele conteúdo da fanpage para ela. Se não tem nenhuma curtida na sua fanpage, se ninguém curtiu a sua fanpage, então não adianta você postar conteúdo, porque aquele conteúdo não está indo para ninguém. Ninguém está vendo. Daí a importância de você construir uma audiência. E existem 3 formas principais de você divulgar a sua fanpage. A primeira é você convidando a sua rede para curtir aquela fanpage. Lembra que eu falei que quando alguém curte, o Facebook entende aquela fanpage como relevante e acaba mostrando para mais pessoas? Então, a primeira forma de você divulgar a sua fanpage é convidando seus amigos, parentes, a sua rede para curtir aquela fanpage, porque aí o Facebook acaba sugerindo ela para pessoas que tenham o mesmo interesse, tenham interesse naquele assunto. A segunda forma é você divulgar a sua fanpage nos grupos relacionados ao seu nicho. O
Facebook ele tem também a função de grupos. Então existem vários grupos na internet de vários nichos. Cada pessoa que entra no grupo, ela está interessada a saber sobre aquele assunto. Você pode fazer um post, entrar no grupo e criar uma postagem convidando as pessoas a conhecer o seu serviço de coaching curtindo a sua fanpage. E a terceira forma de você criar a sua audiência é você criar anúncios. O Facebook disponibiliza a opção de você criar anúncios e impulsionar seu conteúdo para pessoas que tenham interesse naquilo que você está falando. Então, quando você cria um anúncio, você consegue segmentar o público. As 19 milhões de pessoas que são a audiência total do Facebook, você consegue selecionar dessas pessoas aquelas que vão ver a sua publicação, aquelas que vão ver a sua página e vão poder curtir. Então, quando você cria um anúncio, você segmenta dentre esses 19 milhões aquelas pessoas que vão ter acesso ao seu conteúdo. O Facebook sugere a sua fanpage para ela e cada vez que alguém curte a sua fanpage, você paga um pequeno valor. Digo pequeno porque se você for fazer um outdoor, ou se você for fazer um anúncio no rádio, ou se você for fazer um anúncio na televisão, você vai pagar muito mais por uma audiência muito menor e muito mal selecionada. A audiência que você ganha com um outdoor, por exemplo, divulgando o seu serviço, é uma audiência não selecionada, é uma audiência de pessoas que estão interessadas em temas diversos, que não estão interessadas no seu assunto e estão vendo aquele outdoor. Ao contrário, se você investir no Facebook, em criar anúncios no Facebook, você vai pagar muito menos e vai alcançar somente aquelas pessoas que estão interessadas no assunto que você é referência. O segundo passo é você criar a sua autoridade, você construir a sua autoridade. A sua autoridade é proporcional aos resultados que você tem. Vou te explicar como funciona isso. Existem vários serviços sendo oferecidos na internet e o que vai diferenciar se a pessoa vai escolher você ou outro coach vai ser a sua autoridade naquele nicho. Vai ser o seu posicionamento diante daquela solução que você está oferecendo. Para construir a sua autoridade, uma vez que você já tem audiência, eu recomendo que você utilize essa estratégia de 1 para 3 para 3. Funciona da seguinte forma. A cada problema do seu cliente ideal, você vai sugerir 3 soluções. Para cada solução, você vai construir 3 conteúdos. Vamos ver como funciona? Imagine que você é um coach de emagrecimento e o problema do seu cliente é que ele está acima do peso. Vamos pensar em 3 soluções agora para resolver esse problema desse cliente. Primeira solução, fazer atividade física. Segunda solução, controlar a ansiedade. Terceira solução, ter alimentação balanceada. Já identificamos o problema do cliente e já identificamos 3 soluções que podem servir para ele. Para cada uma dessas soluções, você vai criar 3 conteúdos na sua rede social. Você vai criar 3 conteúdos na sua fanpage. Então vamos escolher aqui uma das soluções que a gente citou para eu te mostrar como que você vai criar conteúdo para esse cliente. Eu vou escolher a solução fazer atividade física. O cliente tem um problema que é ele não está no peso ideal. E a solução que a gente escolheu aqui é praticar atividade física. Daí você vai criar conteúdo na sua fanpage ensinando como praticar atividade física. Por exemplo, quais os exercícios que mais queimam caloria, quais as vantagens da caminhada, exemplos de exercícios que eles podem fazer em casa, exemplo de exercícios que eles podem fazer ao ar livre, exemplo de exercícios que eles podem fazer na beira da praia e por aí vai. Então, para cada problema do seu cliente, você encontra 3 soluções e para cada 3 soluções, você cria 3 conteúdos e coloca na sua fanpage e posta na sua fanpage. A pessoa que está acima do peso, ela vai ver que você tem a solução para o problema dela. E ela vai querer saber como que você pode ajudar de forma mais personalizada. É aí que a sua autoridade cresce. É assim que a sua autoridade cresce. É dessa forma que as pessoas entendem que você é um expert no seu nicho de atuação. É você entregando soluções. O terceiro passo é você criar relacionamento. É você criar conexão e empatia com os seus seguidores. Não adianta você ter uma rede social e você simplesmente postar conteúdo. À medida que você for fazendo isso, você vai ver que as pessoas vão interagir, vão enviar perguntas, elas vão comentar, elas vão compartilhar. E é importante que você esteja atento a essas ações do seu cliente ideal para retribuir e contribuir de forma mais personalizada com ele. Então, se alguém compartilhar um post seu, vai lá e agradece. Se alguém comentar, não deixe sem resposta. Se alguém enviar uma mensagem, tente ser breve ao responder essa mensagem.
Isso mostra que você está ativo na sua fanpage, que aquilo lá não é um robô funcionando, que por trás daquela fanpage existe uma pessoa. Porque um ponto muito importante que você precisa entender é que as redes sociais, elas foram criadas para socializar. A sua fanpage é um canal de comunicação entre você e o seu cliente ideal. Então, quando algum cliente ideal se comunicar com você e você se manter ausente, não corresponder à expectativa dele, você está afastando um provável cliente de coaching. Quanto mais você cria relacionamento com o seu cliente, quanto mais você é prestativo e ajuda a solucionar os problemas dele, mais ele vai se sentir grato, maior a chance dele contratar o seu serviço de coaching. Nós estamos na era do marketing de relacionamento. É o marketing que as pessoas têm acesso livre aos produtores de serviços, aos produtores de conteúdo. Então se põe à disposição, se mantenha à disposição do seu cliente ideal, porque não adianta nada você criar sua audiência, entregar conteúdo relevante, mas se manter ausente. Lembre-se, as pessoas compram de pessoas. Então, nesse momento, o relacionamento é o que manda no marketing. Quanto mais prestativo você for, maior a chance de você converter esse seguidor em cliente para o seu serviço de coaching. O quarto passo é você criar interesse. As pessoas têm que ter acesso ao que você faz e se interessar pelo serviço que você oferece. Porque não adianta também você só criar conteúdo, entregar soluções lá e não oferecer o que você está vendendo. Eu não estou dizendo aqui nesse momento para você vender. Eu estou dizendo para você criar interesse em relação ao coaching. Um erro muito comum é os coaches esquecerem de colocar o que é coaching, por exemplo, como conteúdo. Postar para que serve o coaching, para quem não serve, o que é coaching e o que não é. Porque a maioria das pessoas que são nossa audiência, elas não conhecem o coaching como uma metodologia que pode ajudá-las. Na verdade, elas não sabem que esse serviço está à disposição delas ali. Quando você desperta o interesse dessa pessoa em conhecer o que é, em saber o que é o coaching, você acaba ativando nela a necessidade de fazer o coaching também. Como que você pode criar o interesse? Colocando os conceitos, como eu já te falei, o que é coaching, para quem serve, postando os seus bastidores, colocando você trabalhando, colocando você atendendo clientes, o print da tela se você já atende online, a selfie do seu atendimento com o cliente, desde que ele autorize. Ela tem que pensar assim, ó, é possível contratar essa pessoa, é possível contratar esse profissional. Porque quando você desperta o interesse, você ativa nela a vontade de saber mais. Você ativa nela a necessidade de contratar o seu serviço. Só depois que você desperta o interesse é que você vem para o quinto passo, que é a venda propriamente dita. Vender é muito mais simples se você passar por todas essas etapas. É muito difícil você do nada chegar lá e falar, me contrate como coach que eu vou te ajudar nisso, nisso e nisso, e a pessoa te contratar. Se ela não tiver um relacionamento com você, se ela não for sua audiência e principalmente se ela não te ver como uma autoridade. Então, nesse momento da venda, você tem que ter o seu programa de coaching desenhado com base na necessidade do cliente. Uma coisa que é muito importante que você fique atento é que, na verdade, você tem que vender o que o cliente quer, mas você tem que entregar o que ele precisa. A pessoa que está querendo fazer coaching de emagrecimento, ela quer comprar o corpo para caber na calça 38 que ela não usa faz tempo. Ela quer o resultado, ela não quer entender como que o coaching funciona. Mas você vai entregar para ela o que ela precisa. Ter o seu programa de coaching desenhado com base na necessidade do seu cliente é fundamental. Você tem que oferecer o que ele quer e entregar o que ele precisa. Se você não conhecer as dores do seu cliente, não tiver criado a sua audiência, não tiver trabalhado a sua autoridade, criado um relacionamento e despertado um interesse, dificilmente ao oferecer o seu programa de coaching, o cliente vai comprar. Se você já fez essa ação de oferecer o seu programa de coaching e ninguém te contratou, provavelmente uma das etapas anteriores ao oferecimento, à venda, ela ficou falha, houve falha nessa etapa. Então, para que você consiga convencer a pessoa a pagar para você ajudar ela a resolver aquele problema, você precisa ter o seu programa de coaching muito bem desenhado com base na necessidade do seu cliente. Só que mesmo se você fizer isso, o cliente vai ter objeções. Objeções são aqueles motivos que existem para que ele não te contrate. Eu recomendo que você liste as 5 principais objeções do seu cliente e tenha uma resposta, um argumento para cada uma dessas objeções. Porque quando o cliente argumentar,
com uma das objeções, você já tem a solução para aquele problema. Deixa eu exemplificar isso. Vamos supor, uma objeção muito comum é: eu não tenho dinheiro. Essa é a principal objeção. Então eu vou te ajudar a criar argumentos para essa objeção. O primeiro argumento é você conseguir fazer o parcelamento do programa de coaching. Você já tem que ter lá uma ferramenta, o PagSeguro ou o Hotmart, alguma coisa para facilitar o parcelamento do seu programa de coaching no máximo de vezes possível, com os juros menores possível para o cliente, para que o valor, o preço a ser investido não seja uma objeção. Uma outra forma é você dar garantias. Quando a pessoa, na verdade, ela fala que ela não tem valor para investir no seu programa de coaching, às vezes ela não sabe se ela vai ter o retorno sobre aquele investimento. Então você pode oferecer garantias. Uma outra forma de você vencer a objeção do não tenho dinheiro é você dar um prazo para pagar a primeira parcela. Então, para cada objeção, você deve ter uma resposta, um argumento para o seu cliente. Ficou claro? Então, recapitulando, as 5 etapas para você conseguir ter clientes usando sua fanpage como uma ferramenta para atração desses clientes são: primeiro, crie sua audiência. Não adianta ter uma fanpage se você não tem pessoas lá ouvindo o que você tem para falar. Segundo passo, crie a sua autoridade. Seja referência no seu nicho, mostre para as pessoas que você tem a solução para os problemas deles, mostre para as pessoas que você entende daquele assunto mais que ela e crie o seu diferencial em relação aos seus concorrentes para que você seja referência no seu nicho. Terceira etapa, terceiro passo, é você criar relacionamento com essa sua audiência. As pessoas compram de pessoas e elas estão querendo comprar de pessoas. Por isso, não deixe de humanizar a sua fanpage, de humanizar a sua linguagem, o seu tom de voz ao se comunicar com seus potenciais clientes, para a sua audiência que está lá. Isso é importante porque o relacionamento é o novo marketing. O marketing de relacionamento é o que mais converte. E é fundamental que o coach tenha essa visão humanizada das redes sociais, do marketing, para ele converter mais. Quarto passo, crie interesse em relação ao seu serviço. Desperte no seu cliente o interesse em relação ao seu serviço. Mostre para ele que você está acessível e que é possível contratar você para que você ajude ele de uma forma mais personalizada a resolver aquele problema. Para só depois chegar no quinto passo, que é fazer a venda propriamente dita. Então, se eu pudesse te dar uma última dica, eu diria: não use a rede social para vender. Não venda na sua fanpage. Faça todas as 4 primeiras etapas na sua fanpage e traga a venda para a sessão experimental. Faça com que a pessoa comece a te seguir, reconheça a sua autoridade, tenha algum relacionamento com você, esteja interessado, para que você faça a venda com ela na sessão experimental. A venda no 1 a 1, vender pessoa a pessoa, é muito mais fácil de converter do que se você oferecer o seu programa de coaching numa postagem, por exemplo, na sua fanpage. Se você estiver trabalhando a venda do seu programa de coaching e quiser trazer as pessoas para próximo de você, transforma isso num webinário, transforma isso numa live, transforma isso no e-mail marketing, numa sequência de e-mail marketing. Então, usa a sua rede social para construir sua audiência, seu público, transformar a sua autoridade, criar relacionamento com essa audiência, despertar um interesse, mas venda no 1 a 1. Venda você diretamente com eles. Se você quiser receber mais dicas de posicionamento e atração de clientes usando sua fanpage, me segue lá nas redes sociais. Procura Sheila Sharon Oficial no Facebook, sheila.sharon.oficial no Instagram. Meu site também está à disposição, lá você consegue agendar um horário comigo, a gente pode bater um papo para eu te ajudar de forma mais personalizada, ou envia um e-mail para sheilasharon@coisadecoach.com.br e assina o meu canal do YouTube. Inclusive, você pode se inscrever no meu canal do YouTube. Se você acessar lá, procurando Coisa de Coach, você vai ver que tem vários vídeos com vários macetes e estratégias para você otimizar a sua fanpage para atrair cada vez mais clientes. Eu fico por aqui. Grande abraço, sucesso para você!